Nesse vídeo você vai conhecer o método semear e já colocar em prática muitas das dicas que eu vou te passar. Esse método foi criado para te ajudar a colocar a sua fé em ação todos os dias com clareza e constância. E quando você aplica o método semear na sua rotina, algo profundo começa a acontecer. Você sente uma paz interior verdadeira, mesmo nos dias mais difíceis. Aprende a tomar decisões com mais segurança e direção. Desenvolve hábitos que fortalecem de verdade a sua fé, de forma prática. Consegue aplicar os ensinamentos nas situações do cotidiano sem dúvida nem peso. Reduz a ansiedade porque a sua fé torna-se uma prática viva e não mais uma teoria distante. Ganha clareza sobre o que você precisa fazer na sua vida. Passa a viver com mais intenção e propósito. E começa a ver frutos reais em todas as áreas da sua vida. Esse vídeo é para você, mulher cristã, que ama a Deus, mas sente que está difícil de viver a fé no seu dia a dia. Porque você crê, você ora, você busca, mas mesmo assim sente que está sempre começando do zero. A constância parece ser uma meta bem distante, você tenta se organizar, manter uma rotina espiritual firme, forte, mas a vida te atropela e isso te deixa frustrada. Você já tentou sozinha, assistiu vídeos, leu livros, fez milhares de cursos, salvou conteúdos no Instagram, no YouTube, mas mesmo com tanta informação, a sensação que fica é de superficialidade. Um dia você começa, no outro você para e não dá continuidade. No fundo, você se sente sozinha nessa caminhada. Talvez você até pense, como pode tanto conhecimento e mesmo assim não conseguir avançar? É importante eu te dizer nesse momento que você não está sozinha, porque muitas mulheres de fé vivem esse mesmo ciclo e se identificam com esse vazio de saber muito, mas conseguir aplicar pouco ou muito pouco. E além disso, existe um desejo nas entrelinhas porque você quer ser exemplo àqueles que estão à sua volta. Quer viver com propósito, mas no fundo sente que está paralisado no automático. E se você se reconhece em alguma dessas situações, fica aqui comigo, porque o que você vai descobrir hoje não é mais um conteúdo para salvar e deixar para depois. É um ciclo leve, contínuo e estruturado que te ajuda a colocar a sua fé em ação todos os dias, com clareza, direção e constância. E desde sempre eu fui muito apaixonada por autoconhecimento. Gostava de refletir, entender as coisas na profundidade e sempre tive muita fé. E acreditava realmente que Deus estava comigo o tempo todo e estava no comando da minha vida. Mas na hora de tomar as decisões, aí que está o ponto, eu me apoiava somente no que eu conhecia, na minha experiência, no meu raciocínio. Eu conversava com Deus, sim, mas não me perguntava o que ele pensava sobre aquilo que eu estava apresentando e eu não conseguia silenciar. Era muita agitação interior, sabe como é que é? E eu não conseguia escutar também. Mas com o tempo eu fui acumulando muito conhecimento, cursos, leituras, formações e isso aumentou ainda mais a minha frustração, porque eu sentia falta de alguma coisa. Era um vazio que eu não conseguia explicar e um vazio que nenhum conteúdo mais conseguia preencher. Hoje eu sei que esse vazio era do tamanho de Deus. Foi então que uma amiga me apresentou algo que mudou tudo. Ela me mostrou que era possível sim escutar a Deus de uma forma real, íntima e prática através das Sagradas Escrituras. Até ali eu lia a Bíblia, mas lia de forma racional. Compreendia a narrativa, entendia o texto, mas não ouvia a Deus. A partir desse despertar, a minha relação com a palavra mudou muito. Ao invés de ler, eu busquei escutar, ouvir a palavra de Deus falando comigo e perceber os sinais, a confiar e a desejar que os momentos de oração fossem, na verdade, um momento de encontro, um momento de intimidade. Foi aí que eu descobri que eu estava vivendo algo que já existia há muito tempo, algo que se chama Léxio Divina. É uma prática milenar dos mosteiros que eu, sem perceber, intuitivamente estava trazendo para o meu cotidiano e sendo transformada por ela.
Mas a maior mudança mesmo aconteceu quando eu entendi que não bastava só escutar, mas eu precisava, com base naquilo que Deus me falava, agir. E foi aí que a minha vida começou a mudar de verdade, porque a mudança está nas ações. As decisões ficaram mais claras e as atitudes mais leves. Os resultados, ou seja, os frutos, mais visíveis e mais abundantes. E aí as pessoas começaram a perceber, começaram a notar a diferença e me perguntar e até pedir ajuda. E comecei ensinando então um a um. E depois em aulas, em grupos. E aí com o tempo eu entendi que tudo isso precisava virar um caminho completo. Foi quando que eu uni tudo que eu aprendi, a experiência da escuta à voz de Deus, as práticas de meditação cristã e os fundamentos da terapia comportamental para criar algo que fosse real, profundo e aplicável no cotidiano. Assim nasceu a formação Semear, um acompanhamento que transforma a palavra de Deus em direção prática e ajuda mulheres a colocarem sua fé em ação, com clareza e constância. Existe algo que pode estar acontecendo com você, mas que você ainda não percebeu. Você ora, acredita e pede com fé, mas tem a sensação que a oração não passa do teto. E isso acaba sendo muito frustrante, angustiante, porque você realmente crê e não sabe o que está acontecendo, não sabe por que não avança na caminhada, sabe que Deus está ali, mas não consegue ouvir ou ter um direcionamento claro. Até que entendi uma chave que mudou tudo. A oração que gera transformação verdadeira é aquela oração humilde. Então, o primeiro passo de uma boa oração para você escutar a Deus é a humildade. Então, já anota aí para você aplicar hoje mesmo. Muitas vezes a gente apresenta para Deus os nossos desejos, os nossos medos, as nossas conclusões, mas lá no fundo, o que queremos mesmo é que Ele confirme aquilo que a gente já decidiu dentro do nosso coração. E aí, sem perceber, a gente ora assim, vê se não é. Senhor, eu quero saber o que o Senhor pensa. Até aí tudo bem, mas seja do jeito que eu consigo compreender ou desse jeito aqui que eu estou apresentando. Só que a oração que realmente transforma não é essa. Eu preciso te dizer, é aquela em que a gente se apresenta como filha, com tudo o que a nossa humanidade é capaz de enxergar, sim, mas com o coração aberto para dizer: Senhor, isso é tudo o que eu vejo, mas eu reconheço que a sua visão é maior. Percebe? E aí a gente continua. Eu quero te ouvir e que seja feita a tua vontade e não a minha. Você viu como a postura muda tudo? Percebeu nessa segunda versão da oração um tom humilde, uma posição de filha que a gente deve ter? Porque Ele é nosso Criador e nós somos a criatura. Ele sabe de todas as coisas, a nossa visão é limitada. Porque é nesse lugar de humildade que Deus nos forma, nos guia, nos transforma. E é exatamente esse o tipo de oração que eu te ensino na formação Semear. Nesse método, você vai aprender um ciclo contínuo de escuta, entrega, prática e revisão. Um caminho em que você aprende a silenciar, escutar, discernir e agir. E não a partir da sua vontade simplesmente, mas sempre com uma direção clara e guiada por mim. E quando isso acontece, você começa a viver uma fé que funciona na vida real. Paz interior mesmo nos dias incertos, direção clara para as decisões importantes, menos ansiedade, mais confiança, uma rotina espiritual que te sustenta de verdade e a certeza de que suas orações não são apenas palavras soltas ao vento, mas sobem às alturas como um incenso. O jeito que muitas mulheres tentam viver a fé parece funcionar no começo, mas chega num ponto que parece não funcionar mais. Elas oram, assistem vídeos, fazem planos, fazem novena, acompanham,
à quaresma, mas logo se sentem perdidas, ou cansadas, ou frustradas, porque no fundo estão sempre recomeçando. Essa sensação é muito frustrante de não sair do lugar. Esse é o jeito errado. E não porque falta fé, mas porque falta uma estrutura viva, que dê suporte à sua espiritualidade, que proporcione constância. Esse é o ponto. Do jeito errado, você tenta viver tudo ao mesmo tempo, sem saber por onde começar, como continuar, e fica se cobrando porque não consegue manter. Agora, o jeito certo que o método Semear vai te ensinar seria assim. Você começa com o coração em silêncio, aprendendo a se posicionar como filha, ou seja, praticar a humildade. Aí você entende com clareza os princípios apresentados naquela semana. Você observa com amor, escuta com humildade e age com propósito. E no fim do ciclo, você revê e aí continua caminhando. Nessa revisão, você vê os pontos que precisam melhorar e os pontos que você acertou, para você poder continuar. E sua fé sai do campo somente das intenções e se torna prática, presente, real, frutos visíveis. Você ora sabendo com mais confiança, você decide com segurança, porque está alinhada com a vontade de Deus. Você vive com leveza, porque agora caminha com clareza e constância. O método Semear é mais do que um conteúdo. É um ciclo formativo contínuo que te guia a viver com direção, constância e profundidade, mesmo em meio à rotina corrida. Cada letra da palavra semear representa uma etapa da sua jornada espiritual. Etapas que se repetem semanalmente com temas diferentes, como um ciclo de amadurecimento. Esse é o caminho. S de silenciar o coração. Aprender a respirar, pausar, aquietar a mente, porque só com o coração calmo conseguimos ouvir a voz de Deus com clareza. E de entender os princípios, estudo guiado das escrituras e de temas essenciais para a vida cristã, incluindo o autoconhecimento. Você vai aprender a aplicar na sua vida tudo o que você aprendeu de forma prática. M de meditar sobre si mesma, reflexões profundas que promovem autoconhecimento e revelam os padrões invisíveis que te impedem de avançar. E de escutar a voz de Deus. A oração deixa de ser um monólogo e torna uma escuta. Você vai desenvolver intimidade com a voz de Deus, onde você fala e Ele responde dentro do seu coração, e segurança para continuar. Há de agir com propósito. Não basta só entender, é preciso viver. Aqui você vai definir ações práticas alinhadas com aquilo que você viveu nas etapas anteriores. E R de renovar a caminhada. Toda semana você revisa o que viveu, celebra os frutos e ajusta a rota com sabedoria. Porque a constância, ela se constrói olhando com amorosidade para o próprio processo. O semear não exige que você seja perfeita. Aliás, a vida não exige que você seja perfeita. Ela te convida a caminhar, um passo por vez, com profundidade e direção. Você não vai mais se perder no meio de tanto conteúdo aleatório. E o mais importante, você caminha em uma comunidade viva, onde outras mulheres que passaram pelas mesmas situações que você podem partilhar com a minha moderação. Vai ter uma estrutura clara, viva e um acompanhamento real para sustentar a tua caminhada. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já reconheceu, que não dá mais para viver a fé no automático. E é por isso que eu estou aqui para te convidar para essa formação, Semear. É uma jornada onde eu vou caminhar com você, passo a passo, te ajudando a colocar a sua fé em ação todos os dias, com clareza, constância e direção. Aqui dentro você vai receber
Acesso anual à comunidade, onde serão disponibilizadas aulas ao vivo e online semanalmente. Essas aulas ficarão gravadas. Aulas gravadas com o método Semear completo, com cada etapa, tudo explicadinho de forma simples e prática. Estudos guiados das escrituras para aplicar a palavra na sua vida real. Exercícios de escuta e oração para você aprender a ouvir a voz de Deus com clareza. Práticas de meditação cristã fundamentadas na terapia comportamental e principalmente acompanhamento e direção para você não caminhar mais sozinha. Além disso, você ainda recebe bônus exclusivos, dá uma olhadinha. Bônus 1, Guardiã da Constância, uma tutora estratégica que ajuda você a manter um ciclo ativo. Bônus 2, Planejamento espiritual com propósito. É um guia prático para organizar a sua rotina espiritual com leveza. Bônus 3, mini curso de leitura orante, para você aprender na prática a fazer da palavra um canal vivo de escuta e direção. Bônus 4, kit de primeiros socorros espirituais. São dicas práticas de meditação e exercícios de terapia comportamental. Bônus 5, raio-x da jornada. Atendimento individual, onde eu mesma farei uma análise personalizada da sua vida em uma dessas áreas, espiritual, emocional ou profissional, que te dará clareza sobre o que você precisa fazer e te ajudará a traçar uma rota para chegar onde você quer. E se você fosse acessar tudo isso separadamente, um tutor estratégico, curso de leitura orante, um programa de meditação cristã, acompanhamento espiritual, ferramentas de autoconhecimento, atendimento espiritual, você facilmente investiria mais de R$ 947. Mas eu não criei a mentoria Semear para ser mais um produto. Eu criei porque eu sei o que é tentar sozinha e não conseguir sustentar. E por isso hoje você pode entrar por apenas R$ 197 e o acesso é anual. Você pode pagar da forma que fica melhor para você. Cartão, você pode parcelar, pode gerar boleto. Porque o meu compromisso não é só te ensinar, é te ajudar a permanecer, a te guiar e a ter constância. E para você decidir com paz no coração, a formação tem 14 dias de garantia, que é mais do que a gente vê por aí. Porque se você entrar, assistir, sentir que não é para você, é só me avisar, o reembolso é 100% garantido. Porque acima de tudo, o meu desejo é que você tenha uma liberdade interior, baseada numa fé viva, que te impulsionará a viver uma vida extraordinária em Cristo. Se algo dentro de você está dizendo assim, é disso que eu preciso, então confia, porque pode ser exatamente a resposta que você estava pedindo. Clica no botão aqui embaixo e vem comigo para essa formação, uma formação para mulheres Semear. Você não precisa mais tentar sozinha, não precisa mais viver se culpando por não conseguir manter constância, porque existe um caminho, claro, leve e profundo, e ele está aí bem ao seu alcance. E com o Semear, você vai colocar a sua fé em ação todos os dias, vai viver com clareza e direção espiritual, reduzir a ansiedade, porque agora você tem um ciclo para te sustentar e finalmente sentir que está alinhada com aquilo que você nasceu para ser, de forma constante, viva e real. E assim que você entrar, você vai receber o seu acesso imediatamente. E eu estarei aqui, desse lado, te esperando com a primeira aula. Ali começa uma nova fase da sua vida. Não mais sozinha, sem sair do lugar, mas caminhando com clareza e constância. Te espero dentro do Semear. Um beijo no coração e fica com Deus.